Olá pessoal, tudo bem com vocês? O meu nome é Thaís, eu tenho 26 anos e eu tenho duas filhas. Hoje eu vou deixar aqui para vocês o meu relato de parto pelo SUS da minha segunda gestação, da Melzinha. A Melissa, ela nasceu de 40 semanas, certinho, nem 40 semanas e um dia, nem 39 semanas e 6 dias, 40 semanas cravada. A minha primeira filha, ela já tem 3 anos. E foi um parto cesárea. E quando ela tava com 2 anos e 3 meses, mais ou menos, eu engravidei de novo da Melissa. E foi uma gestação um pouquinho mais complicada, porque como eu já tinha uma cesárea anterior, eu sentia muitas cólicas, muitas dores, era bem chatinha a gestação, praticamente a gestação inteira. Os 9 meses foi bem complicado pra mim. E ela era muito grande. Até que eu lembro que quando eu fiz a última ultrassom, ela tava de 7 meses. Ela já tinha o tamanho da minha filha mais velha quando nasceu. Ela já estava com 49 centímetros e 3 quilos mais ou menos, 3 quilos e pouquinho. E eu até achei que não ia chegar às 40 semanas, por ser uma criança muito grande, né? E toda vez que eu ia no meu pré-natal, eu sempre falava pro médico, falei assim, ó, doutora, eu tô sentindo muita contração, são contrações de treinamento, eu sei, porque eu já, né, a gente já, quando é mãe de segunda viagem, a gente sabe como que é uma contração de treinamento e quando não é. Só que as minhas contrações de treinamento da Melissa eram com dores, eu sentia as dores da contração mesmo sendo de treinamento. E eu sempre relatava, e o médico, não, é normal, é assim mesmo, né? Seu corpo tá preparando para ter um parto normal, que não sei o que, e sempre falando assim. Eu lembro que na minha última consulta, eu tava de 39, um dia antes da minha última consulta, tava de 39 semanas e 5 dias. Eu fui na minha maternidade, na maternidade local aqui da minha cidade, e eu tava com muitas dores, fiz o exame de toque, pedi pra fazer o exame de toque, e eu estava com 2,5 dedos de dilatação. Mandaram eu voltar pra casa, falaram que não era contração de trabalho de parto, e que se estourasse a bolsa ou aumentasse as dores, ficasse ritmada, era pra mim voltar pra maternidade. Falei, tá bom. Só que eu já tinha uma consulta no dia seguinte, né, no pré-natal. Aí não aconteceu nada. Aí eu fui na consulta do pré-natal com o doutor que acompanhou minha gestação e falei pra ele que eu ainda estava com contração, que eu tinha ido um dia antes pra maternidade e não estava tava com 2,5 dedos de dilatação. Ele falou assim, você quer que eu examine você pra gente ver se tá evoluindo? Eu falei assim, ai, por favor. Aí eu deitei na maca, né, pra ele examinar. Ele fez aquele exame, famoso exame de toque, que não é nada confortável. E viu o líquido também amniótico, qual era a cor que tava. Que a minha primeira filha, a gente fez a cesárea porque ela tinha feito cocô, né, mecônio na barriga. Então, tinha que ser uma cesárea de emergência. Ele falou assim, ó, o líquido tá normal, tá clarinho. Hoje você completa 40 semanas, você ainda está com seus 2,5 dedos de dilatação, não evoluiu, porém as contrações que você está sentindo é de trabalho de parto. Porém, o seu colo do útero está muito alto e não está macio, está duro, então não está favorável para um parto normal ainda. Eu vou deixar uma carta para você, como você fez 40 semanas, eu vou deixar uma carta com você, para você ir para a maternidade um dia sim, um dia não, um dia sim, um dia não, até você ganhar, né? Porque é essa semana, não tem como passar de 41 semanas. Aí eu falei assim, tá bom. Aí ele falou assim, você não evoluiu nada, ainda continua com seus 2,5 dedos de dilatação. Eu falei, tá bom. Nesse dia eu voltei para casa andando, porque eu queria muito um parto normal. Por ter já uma criança, né, é complicado, pós-operatório de uma cesárea, os pontos, não pode carregar peso, é ruim para levantar, tudo isso. Então eu sempre quis um parto normal na minha segunda gestação. Voltei para casa e as contrações continuavam e não parou, não cessou. Deu mais ou menos umas 10h30, 11 horas da noite, isso, a consulta foi 3 horas da tarde. Deu umas 10h30, 11 horas da noite e eu estava com muita contração. Eu até tentava marcar, mas eu não sabia quando ela começava e quando ela terminava. Eu tinha até um aplicativo no celular para poder cronometrar
mas eu não conseguia identificar o início e o término da contração. Era muito complicado pra mim saber. Então eu comecei a mandar pontinhos no WhatsApp, na conversa entre eu e meu esposo. Pontinho no WhatsApp, pontinho no WhatsApp. Aí eu falei assim, ó, Matheus, eu acho que é hoje, acho que é trabalho de parto mesmo, porque não tá parando, tá aumentando minhas dores. Fui pro chuveiro, fiquei lá até uma meia-noite e meia, mais ou menos. Falei assim, não dá, a gente vai ter que ir pra maternidade. Peguei, fui pra maternidade, cheguei lá quase uma meia-noite e meia, uma hora. Fizemos o exame de toque, eu estava com 3 centímetros. O dia inteiro com contração, eu dilatei apenas meio centímetro. Aí ela falou assim pra mim, falou assim, ó, você não está em trabalho de parto ativo ainda. Se você quiser, você pode esperar aqui na maternidade, daqui 3 horas eu venho te examinar. Aí eu falei assim, tá bom. Ela falou assim, dá uma andada pra dilatar, não sei o quê. Eu sei que nessa hora, gente, a minha dor estava assim, muito forte mesmo. Eu tava muito forte mesmo, eu não conseguia nem falar, não queria olhar pra ninguém, não queria falar com meu marido, tinha um amigo nosso junto com a gente. Não queria falar com ninguém, eu só queria sair, parar de sentir aquela dor que fosse rápido. Deu 3 horas da manhã, eu ainda fiquei lá na maternidade da meia-noite até as 3 pra reavaliar o exame. E só estava com 3 dedos e meio, dilatei meio centímetro em 3 horas. Ela falou assim, ó, fica mais um pouco, 5 horas eu vou reavaliar você. Aí eu falei assim, gente, eu vou embora, moça, não dá pra mim ficar, eu tenho uma outra filha, ela tem escola amanhã cedo, então amanhã cedo eu volto. Voltei pra casa. Cheguei aqui em casa, a gente ainda voltou de Uber, que na época a gente não tinha carro. Voltei pra casa, não conseguia deitar, não conseguia fazer nada, eu fui direto pro banho, fiquei no chuveiro. Eu sei que quando deu umas 4h30, 5 horas, eu estava muito cansada. Eu consegui ainda me enrolar na toalha e deitar um pouco na cama. Eu sei que eu tirei um cochilo de uns 40 minutos, mais ou menos, uma meia hora, 40 minutos. Voltei pro chuveiro com muita dor. Praticamente eu fiquei a madrugada inteira debaixo do chuveiro. Deu 6h30 da manhã, eu acordei meu marido e falei assim, Matheus, não aguento mais. Eu preciso ir pra maternidade de novo. Aí eu lembro ainda que ele falou assim, amor, você vai ter que esperar mais uma hora, porque a gente tem que levar nossa filha na escola. E era 7 horas que eu abria a escola. E isso era 6 horas da manhã. E eu aguentei mais uma hora das dores, das contrações. Eu lembro que eu deixei a minha filha na escola e ela era muito pequenininha ainda, né? Ela não tinha nem 3, ela tinha acabado de completar 3 anos. Ela completou 3 anos em julho. A Melissa nasceu em agosto. E ela era muito amorosa, assim, com a barriga, conversava muito. Eu lembro que quando eu deixei ela na escola, eu chorava de dor. E ela chorava porque ela queria ir na maternidade com a gente pra ela trazer a irmãzinha dela pra casa. Foi um misto de emoção, porque eu tava com dor, mas eu também fiquei com muito dó de deixar ela lá na escolinha. E foi muito emocionante. Foi um aperto, ao mesmo tempo eu fiquei feliz de ver que ela tava sentindo esse amor todo pela irmãzinha dela, mas ao mesmo tempo tava muito apertado, o coração muito apertado de deixar ela na escolinha. Enfim, deixamos ela na escola. Eu sei que cheguei na maternidade, era umas 9 horas, 8 horas da manhã. Eu e meu marido, a gente fez uma oração dentro do carro, né? Para que Deus abençoasse meu parto, que fosse tanto cesárea ou normal, da forma que ele permitisse que fosse, e que me desse força para me poder enfrentar. Eu lembro que eu entrei na maternidade e eu estava, fizeram a avaliação, eu estava com 6,5 centímetros de dilatação. Quando me falaram isso, eu fiquei muito feliz. Sabe, as dores pra mim já tinham até diminuído, em vez de intensificar, elas estavam diminuindo, porque eu tava muito eufórica de que realmente eu ia ter o meu parto normal. O tanto que eu queria mesmo, né, o parto normal. Contei pro meu marido, ele começou a comunicar todos os familiares, falando que ia ser um parto normal, que eu já tava quase de 7 centímetros. Nossa, a gente já tava planejado já o meu parto normal. E terminamos, eram as 11 horas, ele ficou todo esse tempo comigo, gente. Todo o trabalho de parto, tanto aqui em casa, quanto na maternidade. Ele foi o meu melhor amigo
pra estar ali do meu lado naquele momento. Ele foi muito forte, muito guerreiro junto comigo. Eu internei, era 11 horas da manhã. A gente subiu pro pré-parto, né? Sala de pré-parto. Aí eu fui pro chuveiro, ficamos lá na bola e tal. Quando deu 2 horas, isso era 11 horas da manhã. Quando deu 2 horas da tarde, foi uma médica lá pra me avaliar. E eu não tinha evoluído nada. Tava com os meus 6,5 centímetros ainda. E daí ela falou assim, vamos estourar a bolsa, mãezinha. Eu sei que quando estoura a bolsa, porque da minha primeira filha foi assim, mesmo ela tendo feito cocô, eles estouraram a bolsa pra ver, né, o líquido. E intensifica muito a dor, muito mesmo. E eu não queria que estourasse. Aí, mas pra evoluir, eu já tava há muito tempo em trabalho de parto. Pra evoluir, eu falei assim, tudo bem, pode estourar. Era 2 horas da tarde, estourar a bolsa. Aí eles sempre vinham, assim, de 1 hora, 2 horas, assim. Eles iam vindo pra reavaliar nosso estado, né? Se tava tudo bem com o bebê, fazer o cardiotoco, ver quantos centímetros tinha dilatado. Eu sei que, te resumindo um pouco, das 2 horas da tarde até as 7 horas da noite, eu evolui meio centímetro depois que estourou a bolsa. Então, de 6,5 foi pra 7 e ali eu fiquei. Não evoluí mais, nem 1 centímetro. Tem como induzir o parto, né? Não sei se vocês sabem, mas tem como induzir o parto com ocitocina, né? Pode ser um comprimido ou pode ser na veia mesmo. Só que quem tem parto anterior cesárea, não pode colocar esse comprimido, né, lá embaixo. Só pode ser na veia. Quando deu umas 4 horas da tarde, mais ou menos, falaram pra mim, como não estava evoluindo, né, já fazia 2 horas que a gente tinha estourado minha bolsa e não evoluiu, falaram pra mim que eles ofereceram, né, eles não podem colocar nada na gente se a gente não permitir. Falaram pra mim colocar a ocitocina, deixarem pra avançar o parto mais rápido. Eu já tava com 7, faltava 3 centímetros só, era muito pouco. E eu deixei. Só que antes disso eles fizeram um cardiotoco. E no cardiotoco, que é aquela faixinha que você coloca na barriga, né, que fica lá os batimentos cardíacos, e embaixo fica a frequência das contrações. As minhas contrações estavam muito fortes mesmo. E eles fizeram o cardiotoco, não me falaram nada, mas não aplicaram a ocitocina. Não colocaram na veia. Eu sei que eu entrei em desespero em um momento, que era quase 7 horas da noite. Meu parto, né, foi pelo SUS, então são 2 pacientes por quarto. E eu ficava do lado da janela, aí tem uma cortina e tem ao outro lado que entrou uma moça. Ela estava com 7 dedos de dilatação também. Mesma coisa aqui. Nós duas tivemos 3 contrações ao mesmo tempo. Certinho, regradinho. Eu lembro que na terceira contração da moça do lado, todo mundo já começou a correr atrás, né, pra poder dar anestesia nela, porque o bebê já tava saindo. Quando eu ouvi que ela deu 3 contrações, que ela estava na mesma dilatação que eu, deu 3 contrações, e ela já saiu para parir, eu entrei em desespero. Eu já tinha suplicado, já tinha pedido várias vezes para fazerem cesárea, que eu já tinha uma anterior e eles não falaram que não tinha essa opção, que não tem opção cesárea, que ia ser parto normal, que não adiantava ficar pedindo. E eu entrei em desespero, eu tava tomando medicamento pra dor, eu não tava conseguindo comer, eu tava sentindo muita dor mesmo, então eles estavam dando um medicamento pra diminuir um pouco a intensidade da dor e estavam dando soro também, porque eu tava muito fraca, porque eu praticamente estava desde o dia anterior, desde as 8, 9 horas do dia anterior sem comer, e já era umas 6 horas da tarde. A hora que essa moça saiu pra ter o filho dela, e eu tava com acesso, eu queria levantar, eu comecei a tentar tirar o acesso, meu marido falou assim, aonde você vai? Eu falei assim, eu vou embora daqui, porque essas pessoas estão zoando com a minha cara, porque eu não aguento mais, eu já falei, não vai evoluir mais, não adianta mais fazerem o que eles estão fazendo comigo, isso não tá certo, e eu querendo sair. Eu sei que daí uma moça veio,
tentar me acalmar, uma enfermeira veio tentar me acalmar, falou assim, não, espera, falta pouco, você já tá de 7 centímetros, falta só mais 3, aguenta mais um pouquinho, vamos pro chuveiro, vamos andar um pouquinho, não sei o quê. Eu sei que daí deu a troca de plantão, eu me acalmei, eles colocaram mais medicamento nesse momento, eu me acalmei um pouco, teve a troca de plantão, né, que troca às 7 horas da noite, e chegou uma técnica de enfermagem. Então, gente, aí nessa hora que teve a troca de plantão, veio uma moça já pegando, amarrando meu cabelo, colocando uma touquinha na minha cabeça e falou assim, vamos mãezinha, vamos pro chuveiro pra poder evoluir, daqui a pouquinho você já vai estar com o seu nenenzinho no colo. Eu falei assim, mas moça, eu tô em trabalho de parto desde ontem à noite. Não vai evoluir meu parto. Eu tô com 7 centímetros desde o momento que eu internei, 9 horas da manhã, agora já é quase 9 horas da noite. Eu não vou sair daqui, não vou ter parto normal. Ela falou assim, não, vai sim, vamos pro chuveiro. Amarrou meu cabelo, colocou a touquinha, mas ela foi muito carinhosa. Acho que ela foi a única pessoa que entendeu um pouco o que eu tava passando, que me tratou com carinho, vamos dizer assim, sabe? Me ajudou, tratou eu com carinho, amarrou meu cabelo, colocou a touquinha, me ajudou a levantar da cama, me levou pro chuveiro, me ajudou a ficar lá no chuveiro, falou assim pro Matheus, né? Essa parte eu não contei. Quando a gente tá em trabalho de parto, é importante a gente fazer uma massagem na parte aqui do quadril, nas costas. E ele ficou todo o tempo, toda a contração fazendo essa massagem. Não era boa. Era horrível a massagem que ele tava fazendo. Vou ser bem sincera. Doía mais do que... Porque ele colocava muita força fazer massagem. Mas doía mais sem a massagem. Mas também não era confortável a massagem. Mas pra mim, a massagem tava aliviando alguma coisa, sabe? Mas era muito ruim a massagem que ele tava fazendo. Coitado, ele até falava assim, ai, como que é? Tá dando certo? É assim? Quer que eu faça de outro jeito? E eu falei assim, ai, Matheus, faz de qualquer jeito aí, que é assim, tá ótimo, tá ótimo. Mentira, tava horrível. E essa enfermeira, na hora que eu fui pro chuveiro, ela falou assim, ó, paizinho, faz uma massagem no quadril dela, que alivia a dor, não sei o quê. Aí eu tentou ensinar ele a fazer certo, sem sucesso, ele não aprendeu. A gente não vai ter outro filho pra ele aprender a fazer, entendeu? Então, tá bom, valeu, né? Daí eu fui pro chuveiro e a médica de plantão, da parte da noite, foi lá me ver. Daí ela pegou e falou assim, oi mãezinha, tudo bem? E aí, vamos colocar ocitocina pra poder evoluir esse parto, pra gente pegar logo esse bebezinho no colo. Aí eu virei pra ela e falei assim, ó, doutora, vou ser bem sincera com você. Tô esperando aplicarem, tá até feito já o medicamento, já tá lá naquele ferrinho que fica pra colocar os medicamentos. Já tá até pronto o medicamento pra ser aplicado. Desde as 2 horas da tarde, até agora não me aplicaram. Eles fizeram um cardiotoco, falaram que as contrações estavam bem efetivas, estavam boas, assim, bem altas, e não aplicaram a ocitocina em mim. Ela falou assim, tá bom, tem como você só ir lá na maca um pouquinho, vamos sair do banho um pouquinho, ir lá na maca, pra mim poder avaliar você, né, pra mim avaliar, ver quantos centímetros você tá, pra ver o que a gente vai poder fazer. Eu falei assim, tá bom. Gente, eu sei que naquele momento eu desisti. Eu desisti de parir, realmente eu desisti, larguei mão. Não sei nem se existe isso, pra ser bem sincera. Mas quando ela fez o exame de toque, e ela virou pra mim e falou assim, você está de 7 centímetros? Eu falei, não acredito. Porque era 9 horas da noite praticamente. Já era quase 8 e pouco para 9 da noite. E eu estava 24 horas em trabalho de parto já. Efetivo, né? E eu peguei e falei assim, doutora, não vai evoluir. Meu parto não vai evoluir, não adianta. Eu preciso ir pra uma cesárea. Ela falou assim, mas por que você tá falando isso? Eu falei assim, porque eu já tenho uma cesárea anterior. Há quantos anos isso? 3 anos. Minha filha fez 3 anos mês passado. Ela, é? Falei, tá escrito isso na sua ficha? Eu falei, tá. Ela foi lá olhar na ficha, tava tudo relatado na ficha.
Aí ela pegou, deu uma contração muito forte mesmo. Eu já, tipo, quando eu dava contração, eu não conseguia me controlar, eu gritava de dor mesmo. Porque chega um momento que a gente não tem controle no nosso corpo. A gente grita mesmo, que é o único momento que a gente consegue, não é que alivia, mas a gente faz sons, a gente não tem controle. E ela pegou, viu a contração, né, com a mão na minha barriga, falou assim: aonde tá doendo? Aonde que você sente a sua contração? E eu falei pra ela, falei assim: eu sinto que a minha cesárea tá abrindo, ela tá rasgando, eu sinto muita dor, muito forte. Ela: tá bom, eu já volto aqui, eu vou ver com o médico de plantão o que a gente pode fazer. Ela pegou, não deu nem 10 minutos, acho, foi muito rápido. Eu sei que nesse momento eu já voltei pro chuveiro, que era a única coisa que tava me aliviando. E as contrações estavam muito uma atrás da outra. Tava, tipo, o intervalo não tinha nem, acho que nem 4 minutos. Era, tipo, 2 minutos, 1 minuto. Era uma atrás da outra mesmo, sem pausa. E daí ela voltou e falou assim pra mim, lá da porta: Thaís, não molhe o cabelo, porque 10h30 nós vamos pra cesárea. Quando ela falou isso, eu já me senti assim, eu falei assim: meu Deus, eu tava chegando no meu limite. Eu não tava mais aguentando nem mais um segundo de tentar ter um parto normal, porque eu sabia que dali eu não ia sair com um parto normal. E eu tava já ficando muito cansada mesmo. Eu sei que dessas 9 horas até o horário do parto foi as horas mais longas da minha vida, porque tava marcado para 10h30. Chegou 10h30, fui para o corredor para ver se tinha alguma enfermeira para chamar, porque eu não tava aguentando mais de dor. Não tinha uma alma viva dentro daquele hospital. Ninguém. Não tinha enfermeira, não tinha técnico de enfermagem, não tinha médico, não tinha ninguém, nem paciente tinha nos corredores daquele hospital. E eu não tava aguentando, meu marido tentando achar alguém pra poder ver, né, pra a gente poder ir pra cesárea, e nada. Aí depois eu descobri que a cesárea, uma paciente que tinha uma cesárea antes de mim, marcada, ela não teve a cesárea. Ela estava tendo o bebê na sala do pré-parto. Tava escorregando na cadeira e daí todo mundo saiu correndo para poder socorrer ela. Por isso que não tinha ninguém naquele momento. E ela foi minha acompanhante de quarto. E depois a gente conversou e eu entendi, né, o que tinha acontecido. Aí eles apareceram lá. Era 11 horas, era quase 11 horas, umas 10 para as 11 mais ou menos, para me levarem pro pré-parto, né, pro pra sala de operação, né, pra fazer a cesárea. E na primeira cesárea que eu tive 3 paradas respiratórias durante o parto. Eu apaguei, não assisti nada no meu parto, eu não sei como foi, eu sei que eu fiquei 1 hora de observação depois do parto. E a minha filha, ela nasceu depois do tempo, né? A minha primeira filha, isso. Depois do tempo. Passou um pouco do tempo dela nascer, então ela também ficou 1 hora na incubadora para observação. E o meu marido, ele ficou com muito medo. Isso também era uma das questões que a gente não queria, um segundo parto cesárea, e sim um normal. Porque a gente tinha muito medo da reação da anestesia, né, nesse outro parto. E quando a gente foi pra cesárea, ele ficou falando toda hora pra enfermeira, porque eu já não conseguia nem falar mais. Viu, ela tem reação alérgica da anestesia, ela teve 3 paradas respiratórias, pelo amor de Deus, avisa a anestesista, pelo amor de Deus, não deixa nada acontecer com ela, porque o pai, né, o acompanhante que estiver com vocês no parto, só pode entrar depois que aplica anestesia, antes não pode. E ele sempre relatando e tal. Aí eu peguei, entrei na sala. No hospital que eu fui ter a minha filha, as duas foi no mesmo hospital. É um hospital escola. Então tem bastante estagiário. E na sala do parto, tinha estagiários no momento da cirurgia. Eu sei que eu deitei lá na maca. E as minhas contrações, minha barriga... vamos supor que a minha aliança é meu umbigo. A minha contração, ela não ficava concentrada aqui. Ela ficava em cima, pra cima. Então, a contração, ao invés de ficar pra baixo, né, do bebezinho encaixar pra baixo,
ela ficava a barriga localizada em cima, perto aqui do estômago. E o médico falou assim, conversando, né, e eu com muita dor. Aí eles conversando lá com os alunos, falando assim, ó, isso daqui é síndrome do não sei do que. Síndrome não sei do que. Se eu pesquisar, depois eu vou pesquisar no Google, vou deixar aqui aqui escrito aqui o nome da síndrome que é. E aí eu peguei, fiquei olhando assim, falei assim, você permite a gente tirar uma foto da sua barriga? Eu, tá bom. Já não tava sentindo mais dor nenhuma mesmo. Aí eles tamparam, né, a parte íntima só pra tirar a foto da barriga e tiraram uma foto da barriga. Eles falando assim, isso aqui é muito raro de acontecer, não sei o que, mas geralmente acontece quando já tem uma cesárea anterior e blá blá blá. E eu fiquei meio assim, sem entender o que tava acontecendo naquele momento. Fizeram a cesárea, a minha filha nasceu bem, saudável, graças a Deus. Ela nasceu muito grande, nasceu de 53 centímetros, 3 quilos, 955 gramas. Gente, era muito grande. A minha filha era muito grande mesmo. Pra minha estrutura, enorme. Aí eu ainda brinquei com meu marido, eu falei assim, amor, agora só falta mais 2, porque a gente queria ter 4 filhos. Falei assim, agora falta só mais 2, né? Aí uma médica que tava fazendo o parto falou assim, não, mãezinha, você não pode mais ter filho. Aí eu falei assim, não, eu sei, agora depois de 2 cesáreas, só cesáreas, né? Não pode ter normal. Ela, não, nem normal. Aí eu fiquei com aquilo na minha cabeça, mas não cheguei a conversar com ela, porque tava na sala, na mesa de operação, eu não ia ficar discutindo com ela sobre isso. Aí eu peguei, esperei, né, fizeram a visita. Aí eu perguntei o que aconteceu. Ela falou assim, é o seguinte, o seu parto foi um parto muito complicado. Não era pra você ter ficado todo esse tempo em trabalho de parto. Você já tinha uma cesárea anterior. O ideal era pra você já partir para uma outra cesárea. Seu bebê era muito grande, muito pesada. E você teve uma ruptura uterina. O que aconteceu? Por ela ser muito grande, muito pesada, e eu ter uma cesárea anterior, conforme ela ia dando a contração, ela ia rasgando realmente a cesárea que eu tinha antes. A minha cicatriz foi abrindo, e deu a ruptura uterina, rompeu o meu útero, e ela ficou flutuando dentro da minha barriga. Por isso que ela ficava aqui em cima e não para baixo. Eu sei que esse caso é um caso muito complicado, né, para ser relatado. Podia até entrar, né, com uma causa e tudo mais, mas não é uma questão minha, não quero isso. Ela falou que eu tenho ainda meu útero normal, não perdi meu útero, e que eu sou uma pessoa fértil, que eu posso ter mais filhos, sim, mas que é uma gestação, se ocorrer, é uma gestação muito perigosa. Tanto para mim quanto pro bebê. Muito perigosa. Então ela não recomenda. E se caso acontecer, seria uma gravidez de risco e teria que ser acompanhado, assim, regradinho e em hipótese alguma entrar em trabalho de parto. Senão, só Deus sabe o que aconteceria. Mas, gente, tudo é feito da vontade de Deus. Graças a Deus, as minhas 2 filhas estão muito bem, muito saudáveis. As 2 eu entrei em trabalho de parto normal, porém as 2 teve que ser cesárea. Eu ainda até brinco que eu tive 4 partos e 2 filhas. Mas isso é de experiência. Vou deixar um relato aqui pra vocês. Eu acho sim que nessa segunda gestação, nesse segundo parto, foi um descaso sim do hospital. Eu tenho total consciência disso. Mas tá tudo bem, foi da forma que Deus quis. Estou bem, minha filha está bem e pra mim é isso que mais importa. E eu não vou nunca mais passar na rua daquele hospital, gente, pelo amor de Deus, não quero ver nem pintado de ouro. Gente, um beijo. Espero muito que vocês gostem desse vídeo. Deixem o seu like, comentem aqui o que vocês acharam do meu relato de parto. E até o próximo vídeo. Beijo!